Livro do profeta Isaías, nós vamos ler o capítulo 12, que compõe apenas 6 versículos. O título dessa mensagem é Fazendo do Senhor o meu cântico. Fazendo do Senhor o meu cântico. Minha versão diz, Isaías capítulo 12. Naquele dia vocês cantarão, eu te louvarei, ó Senhor. Estavas irado comigo, mas a tua ira passou. Agora tu me consolas. Vejam, Deus veio me salvar, confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é minha força e o meu cântico. Ele me deu vitória. Com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Naquele dia cantarão, deem graças ao Senhor, louvem seu nome, contem aos povos o que ele fez. Anunciem que seu nome é magnífico. Cantem ao Senhor, pois ele tem feito maravilhas. Tornem seu louvor conhecido em todo o mundo. Todos os habitantes de Sião celebrem em alta voz, pois grande é o Santo de Israel que vive em seu meio. Minha pergunta é, Deus é sua canção? Deus é a inspiração do seu coração? Eu não sei se você já conviveu com alguma pessoa que é um compositor. Parece que eles vivem em outra frequência. Eles conseguem tirar de algo simples uma poesia, uma melodia. Na verdade, eles conseguem enxergar por trás das circunstâncias. Isaías, capítulo 12, é uma canção ao Senhor. Isaías, ele está provocando esse cântico. Ele está incitando em nós cantarmos ao Senhor. A versão que eu li diz, naquele dia vocês cantarão. Ele está falando de algo futuro. No versículo 4, que é a segunda porção de Isaías, ele volta com essa mesma estrutura. Naquele dia vocês cantarão. Outra versão fala, proclamarão, dirão. Ele usa expressões como, tu és a minha força e o meu cântico. Ele usa expressões como, louvem seu nome, cantem ao Senhor, tornem seu louvor conhecido, celebrem em alta voz. É lindo porque o texto bíblico fala que a boca fala do que o coração está cheio. Eu poderia dizer que a boca canta do que o coração se inspira. Você já viu pessoas que na verdade o cântico dos seus lábios é só murmuração? Ó céus, ó vida, tudo é difícil. Ela já levanta falando, ai que dor nas costas. Tem que estar sempre reclamando de alguma coisa. Parece que o combustível da pessoa é reclamar um pouco. Já viu gente disputando quem dói mais? Eu estou com a dor nas costas, você não viu nada, eu estou com uma bursite aqui, e eu estou com gota, passei essa semana no hospital, ficou a disputa de quem está mais doente. Aqui não, em nome de Jesus, né? Aqui não tem isso. Mas tem gente que parece que reclama. Há um ditado que diz que a murmuração é a sinfonia do inferno. Está sempre reclamando, combustível é reclamar. Mas Isaías, ele nos chama a fazer do Senhor o nosso cântico, em gratidão. Quando eu olho para isso, eu vejo que Isaías, ele irrompe numa adoração que começa no eu e termina no nós. Quando você vê os versículos aí, o versículo 1 fala, eu te louvarei, você dirá, graças te dou ao Senhor, algo individual. Mas depois ele começa a decorrer com relação ao texto, ele fala, os povos cantarão, vocês dirão, todas as nações te louvarão, os moradores de Sião. É assim uma canção também. Quem compõe uma canção parece emprestar as suas palavras para uma multidão. Nós cantamos algumas canções aqui que certamente nasceu no coração do autor, mas ela se torna uma verdade tão grande que ela se expande do coração do autor para o nosso coração. E daqui a pouco nós estamos fazendo essa canção a nossa canção favorita. Sabe aquela canção que você repete todas as vezes, você não consegue sair dela? Né? Chega no final do ano e o YouTube fala, a sua canção mais tocada foi aquela que você já sabe, né? Que você ouve demais. Mas parece que ele interpreta o seu próprio sentimento. Isaías está falando que existirá uma canção que acontece no coração de forma individual e que vai alcançar todos nós.
Então, como igreja central, qual é a canção que a igreja tem cantado? E eu não estou dizendo qual canção envolvida por instrumentos, ou alguém que canta muito bem aqui, e não importa se você canta bem, que nem os irmãos aqui, ou mal, que nem o pastor Fábio, não tem problema. Ele nem está aqui, eu posso falar mal dele. Mas pensa no homem que canta mal. Rapaz do céu. Nem o pastor Léo dando aula para ele resolveu. Mas Deus olha o coração, né? Então tá tudo bem. Não estou falando desse tipo de música. Infelizmente essa canção, por exemplo, não tem aqui gravada a melodia, os instrumentos, o arranjo musical. Seria muito lindo. Porque Deus, ele se cerca de cânticos. Você vai ver na Bíblia, a Bíblia está cheia de cânticos. Cheia. Desde o início. Há alguns conhecedores da palavra, estudiosos da palavra, que acreditam que Gênesis capítulo 1 e 2 seria um cântico, o cântico da criação, que é uma forma melódica, poética de falar como Deus criou todas as coisas. Você vai decorrendo todos os textos bíblicos, você vê vários salmos. Os salmos é o livro de cântico do povo de Deus. O povo cantava. Deus era a inspiração desse povo. Cantava até quando estava tudo ruim. Você vê salmos, as pessoas até cantando, reclamando. lamuriando, mas eles cantavam, era um cântico. Você vê no final da palavra de Deus, Apocalipse, você vê vários cânticos. Deus está rodeado de cânticos. Há um grande estadista que certa vez disse: eu prefiro compor as canções da minha nação do que escrever suas leis. Tal é a força da música, qual é a força do cântico, tal é a força da inspiração de um cântico. Ele falou: eu prefiro, em vez de compor as leis que ninguém vai ler mesmo e obedecê-las, inspirá-los e influenciá-los por meio das músicas. E você sabe, a nossa nação, por exemplo, ela tem várias influências boas e negativas, positivas e negativas, por intermédio de canções. Tem canções que você acaba cantando, parece um chiclete, que você não deveria nem ter ouvido, que é tão feio. Não vou nem falar recentemente de descer, não vai para onde, não sei. Você vai começar a cantar aí no seu... Repreende, em nome de Jesus, que essa melodia suma da nossa mente. E eles cantam ao Senhor. O cântico começou no coração de Isaías, ele toma conta do povo. Mas olha só o contexto de Isaías 12. Para que você possamos entender o contexto de Isaías 12, você precisa ver o contexto de tudo o que estava acontecendo até Isaías 11. Quando você lê Isaías, você vê Isaías 1, e o profeta falando do pecado de Israel. Isaías capítulo 2, ele fala agora de forma gráfica, do orgulho, da arrogância, da autoadoração de Israel. Isaías 3, ele expõe a imundície de sua liderança, de homens covardes, saqueadores, ladrões, juízes corruptos, magistrados, assim por diante. Isaías 5, ele mostra esse olhar trágico para a depravação de Israel. Isaías capítulo 6, agora o profeta não só olha para a comunidade, para a depravação do povo, ele olha para si mesmo. Ai de mim, que sou pecador e vivo no meio de pessoas de impuros lábios. Ele olha para a sua decadência também. Isaías capítulo 7 vai falar do rei Acás, que faz uma aliança com o povo estrangeiro, com a Síria, acaba sendo derrotado. Isaías 8 a 10 vai falar da destruição de Judá pela Síria. E quando chegamos, capítulo 11, frente a essa devastação total, eis que surge capítulo 11. Nós estamos no capítulo 11 em dezembro, falando do Natal, da encarnação de Jesus Cristo. E lá diz que do tronco de Jessé subirá um rebento, um broto de esperança, Jesus Cristo. Isaías, ele fala: apesar de toda a devastação que vocês estão vivendo, e faz parte do julgamento de Deus contra o pecado do povo, ele ainda tem a misericórdia de vocês, e levanta um rebento, um broto de esperança. Em meio à terra arrasada, há um sopro de esperança. Em meio às trevas, há uma luz, como se diz o ditado, uma luz no fundo do túnel. É Jesus Cristo, aponta, e ele profeticamente entra em Isaías capítulo 12 e canta a esperança. Olha só que coisa linda. Mas será que foi fácil crer e confiar? Olha a situação que eles estavam vivendo. Porque uma coisa, irmãos, é cantar em resposta àquilo que Deus fez. Uma coisa é cantar em gratidão. Poxa, olha o que Deus fez na minha vida, então canto ao Senhor. Outra coisa é a experiência de Abacuque, como disse o pastor Léo aqui. Ainda que
a figueira não floresça, nos currais não haja ovelhas, e tudo vá de mal a pior, ainda que isso aconteça, eu ainda o louvarei, exultarei o Deus da minha salvação. Uma coisa é responder aos milagres de Deus, outra coisa é profeticamente louvar a Deus. Isaías me ensina, através desse cântico, que Deus não tem que ser apenas a minha força, mas também a minha canção. Versículo 2 ele fala, é minha força e o meu cântico. A minha pergunta para você é se Deus é o seu cântico, porque eu tenho certeza que Deus é a sua força. Nós estamos acostumados a nos apropriar de Deus pela sua força. Deus, responde minha oração, eu preciso de Ti. Ouve o meu pedido, eu preciso de cura. Deus, eu preciso de clareza, eu preciso da sua força, eu preciso da sua magnificência, eu preciso da sua intervenção, da sua força. Mas eu preciso fazer, Deus, não só minha força, eu preciso fazer dele o meu cântico, a minha inspiração. E quando eu falo de cântico, pela ótica do profeta Isaías, é um cântico por antecipação. Mesmo eu não enxergando as situações, eu creio e canto ao Senhor, e glorifico a Ele de todo o meu coração. É lindo porque o profeta me ensina a me desprender das circunstâncias da vida. Meu irmão, minha irmã, se você e eu fomos levados apenas pelas circunstâncias da vida, é ela que vai mandar na nossa vida, e quem vai ser Deus vai se chamar circunstância. Se as circunstâncias forem favoráveis, você vai estar lá louvando e adorando a Deus. Quando as circunstâncias forem desfavoráveis, você vai estar lá questionando Deus. Se você e eu tivermos esse tipo de relacionamento com Deus, nós nunca vamos entender a soberania de Deus em todas as circunstâncias. Imagine alguém se relacionar com você só quando você estiver bem. Imagine um amigo, que na verdade é um amigo da onça, que só está com você quando você pode providenciar algo para ele. E quando você se tornar inútil? Quando você não puder mais oferecer aquilo que você oferecia, é aí que a nossa amizade é testada. Se essa pessoa está com você ou pelo que você pode proporcionar. Olha aqui, maridão, esposa, é assim o casamento também. Agora não adianta chorar, vai até o final aí, aguenta, até que a morte o separe, amém ou não? Está meio fraco, mas essa é a ideia. É por isso que no casamento a gente fala, seja na fartura ou na necessidade, você está entendendo? Seja na doença ou na saúde, é por isso. Se não te avisar, estou te avisando agora, né? Serei fiel a você por toda a minha vida, né? Serei fiel de vez em quando não, quando é na telha, aos finais de semana, não, por toda a minha vida. Essa é a ideia, é se relacionar com as pessoas independente das circunstâncias. E com Deus é a mesma coisa. Entender o Evangelho nessa ótica, nós entendemos que Deus deu o primeiro passo de nos amar apesar de quem somos. Porque imagine só se Deus nos amasse com essa medida com que amamos as pessoas. Por interesse, por uma moeda de troca. Por isso que nós falamos que o único amor incondicional é o amor de Deus, o amor ágape. É um amor que não depende da condição. É por isso que entendemos que Deus nos acolheu incondicionalmente da nossa circunstância. Porque se dependesse de você e de mim, estaríamos fadados ao inferno, à perdição eterna. Mas não depende da nossa circunstância, mas do amor de Deus, que é maior do que quem somos, ou quem podemos ser ou nos tornar. Então eu e você temos que entender que Deus é o primeiro a se relacionar conosco, independente da circunstância. Você vê o texto. Isaías está julgando o povo frente a uma palavra que Deus lhe deu pelo pecado que o povo tinha representado naquele momento. Ele fala, não, o pecado vai ser julgado, mas Deus é rico em misericórdia e vai levantar do tronco de Jessé um ramo de esperança, um broto de esperança. Então eu canto, e Isaías antecipadamente canta, e aquele cântico que nasceu no seu coração, ele fala, todos os moradores de Sião cantarão e louvarão ao Senhor, levantarão a sua voz, gritarão de alegria, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Esse povo que estava vivendo uma miséria, assolados pelos inimigos, eles ouvem Isaías falar isso. É como se Deus estivesse profeticamente falando assim, há algo maior para frente, há algo mais impressionante em breve. E aqui a palavra salvação,
desse texto é a mesma usada para Yeshua, é apontada para Jesus. Então toda vez que você vê a palavra salvação, ele está profeticamente 700 anos antes de Cristo nascer, apontando para Jesus, porque Isaías é o conhecido profeta messiânico. Nenhum dos outros profetas falou tanto de Jesus como foi Isaías. E profeticamente, messianicamente, ele aponta para Jesus Cristo. É por isso que o coração de Isaías canta e celebra ao Senhor. O meu e o seu coração, o coração dessa igreja, ela tem que se repousar na força do nosso Deus, mas também tem que fazer de Deus a nossa canção. Porque se o nosso coração é inspirado pelo Senhor, certamente ele vai ser a inspiração das melodias da nossa vida. Ele fala no versículo 3, com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Olha só que lindo. Outra expressão vai falar poços, outra tradução, poços ou fontes. Na verdade, é muito lindo porque ele fala fontes da salvação. Esse é um povo que vivia numa região desértica. E quando você vai atravessar um deserto, você não precisa de uma fonte no início da trajetória e de uma fonte no final da trajetória. Você precisa de fontes que venham saciar a sua sede durante toda a trajetória. Às vezes a gente esquece, porque a gente acha que a água vem da torneira, né? Se abre a torneira, a água sai ali automática. A gente só vai lembrar que a água vem, né, da chuva, dos rios, lagos, quando vem assim um alerta de seca, tem que cortar a água, cuidado, vai acabar a água, não está chovendo, e assim por diante. Mas esse povo sabia o valor de uma fonte. Você que trabalha com a terra, você sabe o valor de uma fonte de água, como valoriza a sua terra. Você sabe como é importante sermos nutridos por uma fonte de água. E ele fala, fontes de salvação. Ele faz essa conexão com Deus. Quando ele fala de salvação, e nós pensamos que precisamos apenas de uma fonte no início. E em Efésios fala que, pela graça, sois salvos. Vocês foram salvos. É pela graça, e realmente, é uma experiência da qual Deus nos alcançou. Você se lembra quando Deus alcançou a sua vida? Quando você se rendeu a Jesus Cristo? Você lembra se foi uma situação específica, se foi um processo? Mas aquele dia que você caiu em si e falou assim, eu entendi a salvação, eu fui alcançado, resgatado de mim mesmo, das trevas, eu pertenço a Jesus Cristo. Esse tipo de sentimento, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, nem de obras, mas é pela graça do Senhor, não é de obras para que ninguém se glorie. Mas o processo de salvação não se dá só no passado. 1 Coríntios capítulo 1, 18 fala que para nós, olha Paulo escrevendo, que estamos sendo salvos, a cruz é o poder de Deus. Há um entendimento aqui teológico de que nós estamos sendo salvos todos os dias, e glória a Deus por isso. Deus ele não fez uma experiência, eu vou salvar esse povo e vou largar no mundo como se fosse um robozinho da corda nas costas, e vamos ver como é que vai ser essa experiência social, um monte de gente salva junto. Não, porque ele sabe que nós somos pessoas caídas, então ele precisa salvar todo dia as nossas vidas. Você já viu isso? Que você é alvo da salvação de Cristo todos os dias da sua vida, todos os dias, ininterruptos, ele continua nos salvando, nos resgatando de nós mesmos, das trevas. Você tem que glorificar a Deus por isso, pela salvação. Aleluia! Que amor é esse do nosso Deus, que nos salva continuamente. Mas o texto continua, Romanos 13, a ideia continua, Romanos 13, versículo 1 fala, que a salvação está mais perto de nós hoje, do que quando cremos pela primeira vez. Paulo parece dizer que a salvação ela vai tomando conta, como algo que vai crescendo dentro de nós, e vai tomando conta. É por isso que no passar do tempo, você com Jesus Cristo, na caminhada com Cristo, você olha para a sua versão anterior, e você chega a não reconhecer mais você. Você fala, como que eu podia fazer isso? Como que eu podia responder dessa forma? Olha só o que eu fazia no passado. Por quê? Porque você vai crescendo em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que há uma mudança da sua vida entre ontem e hoje. E a medida da sua transformação é muito simples. Você tem que olhar para a sua versão anterior. Veja a sua versão anterior. Como que você avalia 2024? Pela sua versão de 2023. Como que você vai se avaliar em 2025? Pela sua versão de 2024.
Porque não adianta você conquistar algo material se a minha e a sua vida não forem transformadas. Que motivo de transformação maior do que transformar o nosso caráter, a nossa vida? Essa deveria ser o primeiro motivo de transformação, o primeiro pedido do ano. Deus, transforma a minha história, transforma o meu caráter cada dia mais. Eu quero crescer em intimidade com o Senhor, eu quero ser mais parecido contigo. É isso que eu quero, é o desejo do meu coração. Essa é a transformação, essa é a salvação que se dá no passado, continuamente no presente e cresce para o futuro. Isso é maravilhoso. Deus nos sustenta todos os dias, Deus não nos abandona. Ele não é algo que te chamou lá no passado e te largou, não, Ele se responsabiliza, se autorresponsabiliza em levar você aos pés do Pai, a salvação. Então, por isso que Jesus pode falar com toda a autoridade: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele nunca nos abandona. É por isso que Ele envia o Espírito Santo para conduzir a nossa vida. Por isso que Ele fala de fontes de salvação. Ele fala algo que vai nutrir o seu coração durante toda a jornada. É algo que nutrirá o coração da igreja por toda a jornada. Nutre o nosso coração, Jesus Cristo, em 2025. E é interessante que Ele fala sobre fontes. Ele não fala de tigelas. Ele não fala de baldes. Ele não fala de copos. Ele fala de algo inesgotável. Ele fala de algo que não tem fim. Você lembra de Jesus conversando com a mulher samaritana sentada ao poço? Ele fala: se você soubesse quem está pedindo água, você quem pediria água, e eu lhe daria água viva, e do seu interior fluiria rios de águas vivas. A verdadeira fonte da nossa existência é Jesus Cristo. Ele representa essas fontes de salvação no nosso caminho. Ele é aquele que sacia a sede da alma. A palavra do Senhor relata algumas festas judaicas. Deus sempre estabeleceu festas, irmão. Por isso que tem que fazer bastante festa mesmo, tá? Essa festa cristã, equilibrada, tá bom? Em nome de Jesus. O povo cristão é povo festeiro, faz festa. Uma história que diz que um casal foi fazer o orçamento para o casamento, e fazendo o orçamento lá, tal, ia ficar não sei quantos R$1.000, era caro, tal. Daí uma soltou, a futura esposa soltou para o futuro marido: e como é que vai ser a cerimônia religiosa? Daí a mulher do buffet perguntou: o que é, vocês são crentes? Nós somos, então é o dobro do valor, Que crente come? Mas havia festas. Uma dessas festas era a festa dos tabernáculos, festa das tendas, festa das barracas, a festa do povo de Deus, das tribos de Israel se reuniam para festejar. Toda festa tinha uma simbologia, apontava para Jesus Cristo. Ficou bem claro quando você lê o Novo Testamento. O Evangelho de João, ele é escrito apontando essas festas. Todas as vezes que Deus estava fazendo alguma atitude, declarando quem ele era, ele está no meio desse calendário judaico. E João, no capítulo 7, Jesus está em meio àquela cerimônia da festa dos tabernáculos. Está naquela semana da festa dos tabernáculos. E uma das ações dessa festa era o sacerdote que ia até um tanque de Siloá, que chamava Siloá, pegava água e derramava no meio da festa, como uma simbologia da generosidade de Deus, como uma simbologia da provisão do Senhor sobre a colheita, assim por diante. E todas as pessoas glorificavam a Deus por aquela água. E é no meio dessa festa que Jesus faz uma declaração que você conhece: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Uma clara declaração de Jesus falando o seguinte: tudo isso aponta para a fonte da salvação. E a fonte da salvação não é a água que mata a sede da língua, mas é essa água que mata a sede da alma, do coração. E ele fala: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Igreja Central, que Deus seja a nossa força, mas que Ele também seja a nossa canção. Qual é a canção que você tem entoado? Pai, mãe, qual a canção que você tem entoado dentro da sua casa?
Qual é o cântico que os teus filhos têm ouvido dos seus lábios? Ainda que eles se esforcem em não ouvir, você vai continuar cantando. Ainda que eles se façam de desapercebidos, o cântico que é Deus, a nossa maior motivação e inspiração, tem que ser ouvido pelos nossos filhos e filhas. Qual é o cântico que você e eu temos entoado nessa sociedade? Deus é nossa força, com certeza. Mas as pessoas vão ouvir um cântico diferente, vão olhar para você e falar assim, mas você não tem motivos para cantar e adorar. Eu não vejo por que você está louvando e adorando ao Senhor. Eu não consigo compreender. Eu olho a circunstância, mas olho a fé. Eu olho a situação adversa, mas olho a esperança que você nutre no seu coração. Eu vejo a depravação que você vive, assim como eu vivo, e mesmo assim eu ouço um cântico saindo dos seus lábios de adoração.